Nós estamos discutindo, durante os últimos 60 dias, com o apoio do governo federal, do Ministério da Saúde, e hoje já falava com o meu queridíssimo senador Paulo Davim e com a senadora Vanessa, que daqui a pouco também farão exortações a respeito da má distribuição geográfica dos médicos. E ontem, no discurso, dizia um pouco da pesquisa recente que saiu, mostrando este perfil, que é um perfil injusto diante das necessidades que as regiões menos abastadas, principalmente Nordeste, Norte e Centro-Oeste, têm. A necessidade do médico é inversamente proporcional à sua presença. E hoje trago um outro assunto ligado à medicina, por força de um artigo de um extraordinário médico paraibano, da Academia Paraibana de Medicina, Manuel Jaime Xavier Filho, Dr. Manuel Jaime, um dos cientistas da medicina brasileira, em que ele lança, deputado, senador Paulo Davim, ele lança um repto, ele lança um desafio ao governo, ao que ele chama de biocolonialismo interno. No seu artigo publicado na revista da Associação Paraibana de Medicina, o Dr. Manuel Jaime fala a respeito da necessidade da implantação dos centros de tecnologia celular. Reporta-se a iniciativa do biólogo James Thompson, da Universidade dos Estados Unidos, que isolou desde 1998 as células-tronco. E faz uma discussão a respeito das células-tronco, da importância em doenças como leucemia, diabetes, falência do miocárdio, Alzheimer, Parkinson. E diz que agora nós temos no Brasil um avanço extraordinário. Estamos, por força da lei de biossegurança, estamos implantando os centros de tecnologia celular. São 8 centros, senadores e senadoras. O SUS está implantando esse sistema, 4 em São Paulo, 1 na Bahia, no Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E o Nordeste e o Norte do país, áreas mais necessitadas desses centros, estão esquecidos. Observa-se que essa região, ao longo da história do país, ficou excluída desse projeto, apesar de contar com expressiva parcela da população nacional. Agora é a vez do que ele chama do biocolonialismo interno, em que a própria gestão do SUS esquece de implantar nos estados menos favorecidos um centro dessa natureza. Eu trago esse artigo do escritor, do poeta, do romancista e do extraordinário médico Manuel Jaime como um alerta ao ministro da Saúde, o competente ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Já o fiz através de ofício, encaminhei a Sua Excelência, no sentido de escolher entre os estados do Ceará, da Paraíba, espero que seja na Paraíba, por força do avanço da nossa tecnologia interna, principalmente nas nossas universidades, em Pernambuco ou Rio Grande do Norte, naquela região do Nordeste, uma área onde nós possamos implantar o Centro de Tecnologia Celular, que é um extraordinário avanço para essas doenças que acabei de mencionar. Senhoras e senhores senadores, tenho denunciado com insistência, nas mais diversas tribunas, o triste e escandaloso crescimento da violência em nosso Estado. A insegurança tornou-se uma presença cotidiana na vida da população. E raramente se encontra um paraibano que não tenha sido vítima da criminalidade, ou não tenha parentes ou amigos agredidos, assaltados por criminosos. Tenho denunciado também
Muitas vezes, a omissão das autoridades, assistindo de braços cruzados à escalada dessa violência, que ao invés de cumprir o seu papel, dever moral e constitucional, que é de dar proteção aos cidadãos. Logo no começo do ano, a população de João Pessoa foi surpreendida com a notícia do desaparecimento de Fernanda Ellen, de apenas 11 anos de idade. Decorridos 40 dias do seu desaparecimento, a polícia não tem ainda pistas do seu paradeiro. Entretanto, a criminalidade avança, trazendo insegurança, dor, revolta e desespero aos lares paraibanos. Os municípios de toda a região de João Pessoa estão vivendo um clima de profunda consternação. A menina Fernandinha, o seu desaparecimento comoveu a capital paraibana. É emblemático, mostra a incapacidade das autoridades policiais e a passividade dos responsáveis pela segurança pública. Fernanda desapareceu no dia 7 de janeiro, a caminho da escola, onde fora buscar o resultado de uma prova no bairro Alto do Mateus, na capital. E como a escola fica nas proximidades da casa, ela foi no começo da tarde e nada fazia supor que houvesse algum risco. Entretanto, Fernandinha não mais voltou, para o desespero dos seus familiares e amigos. Esse desespero soma-se à angústia dos pais pela falta absoluta de informações da polícia, da Secretaria de Segurança Pública, que diz que só dará informações quando as investigações avançarem. Mas até o momento, a apuração, pelo jeito, não avançou 1 milímetro sequer. Com toda essa inépcia, não é de surpreender que João Pessoa tenha entrado na lista das cidades brasileiras mais perigosas, que a Paraíba tenha ganhado triste destaque nas estatísticas de criminalidade. Ano passado, registraram-se nada mais, nada menos do que 43 mortes por grupo de 100 mil habitantes no estado. A terceira maior taxa de homicídios no país. Naquela que é a considerada pacífica e aprazível Paraíba. Os dados não são meus, senhora presidente, senhoras e senhores senadores. São dados oficiais do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que apontou também a existência de um déficit de 2.816 vagas no sistema penitenciário do estado. 2.816 vagas. Quando a capital foi considerada a segunda mais violenta do Brasil, pela ONG mexicana Segurança, Justiça e Paz. A capital paraibana, aliás, foi destaque em diversos periódicos e agências de notícias no ano passado, quando registrou em menos de 24 horas 8 assassinatos, alguns deles motivados por vingança, envolvimento com o tráfico de droga. A mais nova modalidade de ação da bandidagem agora consiste nos atentados às agências bancárias. São números alarmantes, divulgados pelos sindicatos dos empregados em estabelecimentos bancários da Paraíba. Apenas esse ano, ocorreram 19 ações criminosas, abrangendo arrombamentos, assaltos, explosões. A situação chegou a tal ponto que o jornal Folha do Cariri, em recente edição, observou, aspas, atentados aos caixas eletrônicos executados por bandidos de alta periculosidade e também com alto nível de sofisticação da prática criminosa passaram a ser corriqueiros. Senhoras e senhores, esta é uma situação grave, aguda, que merece das autoridades de segurança pública uma ação célere e imediata. Cidades da região metropolitana como Bahia, Conde, Cabedelo, Lucena, Rio Tinto, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita e Mamanguape vivem o mesmo cotidiano de medo e insegurança. Essas rotinas se repetem também em outras cidades de maior porte, como Campina Grande, e mesmo em pequenas cidades localizadas no interior do estado. As causas dessa crueldade são as mais variadas, mas em grande parte relacionadas ao tráfico de drogas. As vítimas, em sua maioria, são jovens.
O destaque vai para o grupo de 20 a 29 anos, que corresponde a 39% de todos os óbitos de 20 a 29 anos. Explica o professor José Maria Nóbrega, doutor em Ciências Políticas e estudioso no assunto, acrescentando que, além da dor pessoal e familiar, pessoas em idade produtiva estão tendo suas vidas ceifadas. Para concluir, senhoras e senhores senadores, o povo paraibano não merece essa escalada de violência. Assim, diante desta inércia das autoridades, faço um apelo ao senhor ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e também à direção da Polícia Federal, como já o fiz de forma objetiva, através de ofício, para que investiguem o desaparecimento da menina Fernanda Helen e também para que reforcem o combate do crime organizado no estado da Paraíba, devolvendo aos paraibanos a tranquilidade e a segurança que tanto ansiamos. Obrigado, senhor presidente.